chimarrão ali, ó. Oxe, é tererê, cara. Chimarrão deu uma enjoada. Chimarrão, sim. Esse chimarrão. Estão me ouvindo bem aí, cara? Cara, tá baixo. Tá baixo. Tu sem fone, fica melhor da gente te escutar. Então, mano, eu botei o fone aqui, porque parece. Mas que tá pertinho. Eu botei fone justamente porque o som tá ruim aqui pra mim, cara. Até apareceu uma mensagem antes disso pro rede. Eu não sei, cara, defendava muito. Fogo na Babilônia. Então, assim, quando vocês falam, é todo cortado, cara, sabe? Às vezes eu não consigo entender, tá ligado? Pode ser a internet, não sei. Mas Dieguinho, nas aulas aqui do Thiago eu sempre costumo alterar a consciência de algum modo, né? Já vou pro vinho. Foi errado. É o dia da folga. Que sexta eu trabalho. Sábado também. Ei, Caio. O que é Telemann, Caio? Interpretando para quem? Para mim, Deus me livre. Pro Caio. Você quer Telemann? O que que aí? Daqui a pouco a gente começa, viu, gente? Pode ir conversando aí, daqui a pouco a gente começa. Eu tô só esperando que a Brenda aqui. Eu sei não o que é Telemann, não. Mas não é um disco do Raul Seixas, não, mano. Você quer um disco do Raul Seixas, ó, mano. Para mim, sim, entender as tendências naturais e agir de acordo com elas, simplesmente. E nada mais do que isso. E respeitar as tendências naturais das outras pessoas. E qualquer outra coisa além disso é só um tempero adicional. Bota fé. Alguém mais é telemita aqui, fora o Caio? Raiz? Não, já fui, já segui bastante Telemann já. Atualmente nem tanto. Inclusive, eu estava me desfazendo dos meus livros de Telemann, mas se alguém quiser comprar, eu tô vendendo. Eu tenho um corpus hermético da vai. O que? O corpus hermético? Tu tem para vender? Tenho. Não tem para vender, eu tenho ele aqui. Não. Ah, não tem para vender, tem para me dar de presente? Vou te passar o endereço lá. É o que? Uns 300 conto, é o corpus hermético? Por aí, né? Ué, tá caro assim? Quando eu comprei era baratinho, não era caro, não. É porque tá na moda agora o ocultismo, velho. Aumentou tudo. E deu uma inflacionada em livro em geral, deu uma inflacionada, né, cara? Tá 50 conto na Amazon. Não, o PDF, né? Deixa eu ver. Não, mano. Aí, ó, corpus hermético já é. Aí, ó, aquele que até o menino mostrou o... Como era o nome dele que participava? Fábio, era? Fábio. Que tem o grego e o português um do lado do outro. Tá 58 conto.
Entrega Tá grátis, né? barato, então, tá tranquilo. A maior parte dos livros aí tá uns valor absurdo. Eu tava vendo esses livros mesmo de Telema que eu tô vendendo. Na época eu paguei, tipo, R$ 80, umas coisas assim. Agora tá valendo 200, 300 pau. Quais são? Diz aí o nome de um para eu jogar aqui. O quê? Ah, põe Do aí os livro. Equinox. Põe Equinox aí. Tem o Equinox azul e tem um outro Equinox lá que tem 2 partes. Eu cheguei a mandar pro Caio, ele perguntou quanto que tava aí os livros. Eu falei que eu vendia por 50% do valor que tá no Amazon. Mas mesmo assim deve ter ficado caro, né? Porque tá bem inflacionado. Agora, uma coisa que eu consegui tirar uma grana aí é os livros de conspiração que eu tinha aqui. Os livros do David Icke, tá valendo uma fortuna, cara. Não sei se vocês manjam quem que é David Icke, aquele cara lá que trouxe, que veio à tona aí todas essas teorias conspiratórias que agora tá na moda. Os livros dele é pioneiro nisso aí, né? Aí na época eu me interessava, aí depois eu me desfiz de tudo, eu vendi livro dele por 500 conto. Aquela editora, uma editora portuguesa chamada Luxitânia, lançou em português os livros dele. Tudo com tiragem esgotada, agora tá super caro. Eu acho interessante porque o Matrix, né? Um dos filmes que mais ajudou a colocar a teoria da conspiração na cabeça das pessoas. Os diretores tiveram a inspiração para escrever esse filme porque eles se sentiam mulheres em corpo de homens. Isso daí é o que foi falado depois que se banalizou o conceito inicial, né? Mas eu acho que no início do Matrix era de fato aquela ideia mesmo, né? E a gente mudou também a visão de mundo de lá para cá também, né? Naquela época era de fato sair da Matrix mesmo, aquele primeiro contato, né? É que depois o negócio banalizou tanto e veio a virtualização das relações aí com o smartphone e virou outra coisa, né? Matrix. É até um pouco engraçado, porque um dia desse eu estava conversando comigo, meu querido, a história da conspiração, aí ele me disse que ficava assistindo vários vídeos de exorcismo, de casa mal assombrada, não sei o quê. Aí eu falei assim, macho, tu já procurou saber, assim, sobre o mundo dos espíritos e tal, o mundo dos mortos? Ele disse, não acredito nessas coisas, não. Aí eu fiquei assim, mas tu fica até 2 horas da manhã assistindo vídeo de casa mal assombrada e nunca quis estudar, não, velho, porque tu não acredita. É o exoterismo, né? É o doidoterismo. Aquela história, eu tava pensando esses dias, uma coisa que eu cheguei a uma conclusão de que Deus não tem pena de ninguém, deixa você fazer o que você quiser com você mesmo. Mas esse lance da conspiração é interessante, porque no primeiro momento, qualquer pessoa que tiver experiência de desconstrução, né, de crença, tudo, no primeiro momento ela vai cair nisso, né? Porque quando você percebe que tudo que a gente entende como sendo verdade, como sendo o correto, tudo desaba, aí você fica aberto a qualquer outra visão de mundo, né? O problema é qual visão de mundo que você vai adotar a partir daí. O fenomenológico. 320, viu o livro? Oi? 320. E aí, galera? Então, E aí, Anael? vamos começar, né? Vamos começar. Bom, o Leozito já pode gravar. Deixa eu botar aqui peraí, calma. Tá aqui o microfone. Pronto. Leozito já pode gravar, viu? Aí dá um ok quando estiver gravando. Massa. Gente, então, boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje a gente vai retomar o capítulo 8 da obra da Francie Yates. Desde já bem-vindo aí o pessoal que chegou hoje, né? Pessoal novato, sejam todos bem-vindos, tá? E aí hoje não é muita coisa, é realmente um capítulo breve, né? Depois desse capítulo ela vai falar um outro seguido que é contra a magia, que é as ideias que se desenvolveram, que foram contra a magia na Idade Média e na Moderna. No capítulo 10 eu não lembro o que é, eu sei que no 11 é que ela vai começar finalmente o Giordano Bruno. Então essa obra tem 22 capítulos, e no capítulo 11 é que ela vai começar o Giordano Bruno. Então ela vai começar na metade do livro. Então a primeira metade do livro que a gente está terminando é só contextualização histórica para a gente entender o que é esse mago do Renascimento. E hoje vai ser basicamente sobre isso. A gente entender a relação da magia com a ciência moderna. Magia e ciência, que é o título do capítulo. Mas antes da gente começar,
hoje eu vou fazer uma coisa assim mais até poética, né? Assim, traçar uma ligação, uma reflexão. Porque eu vou começar aqui, gente, com um texto, né, um trecho de uma obra do Schelling que eu estou lendo, aliás, que eu terminei de ler, eu li só a introdução, que é a Introdução à Filosofia da Revelação. Então, eu estava lendo essa obra do Schelling, porque eu sou estudioso do Schelling, né? E essa frase aqui me veio assim, muito forte, e ela tem muito a ver com o que a Francês está fazendo nessa obra, e tem muito a ver com o que discute no grupo, né? O que a gente discute aqui, que é o seguinte, o Schelling, ele está no contexto, eu vou já ler a frase, ele está no contexto aqui da questão da ciência moderna, né? O quanto a ciência moderna dilacerou o ser humano, né? Retirou o mundo, né? O mundo do sentido, né, nos jogou no abismo, e o quanto a filosofia, né, depois da modernidade, ela tem a tarefa de reconstituir esse sentido, ela tem a tarefa de reconstituir esse elo, né, ou seja, a ideia da totalidade da vida humana, ou seja, a vida humana ela está fragmentada na modernidade, a gente separou as coisas, né, e a gente inclusive matou Deus, como diz Nietzsche. Então o Schelling entende que o trabalho da filosofia, e aí no romantismo, né, é justamente restaurar esse sentido, dar um novo significado, não é voltar, não é uma questão reacionária. Tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente não está aqui nos termos do René Guénon e nem está nos termos do Júlio Evolas, né? Que seria a perspectiva de a modernidade é uma degeneração, né? E pura e simplesmente uma degeneração, nós temos que voltar a imputar os valores do passado. Não, aqui a gente está numa perspectiva diferente. Aqui a gente está tentando dar um novo significado, um novo lugar, uma nova habitação da magia, da mitologia, da revelação na modernidade. Ou seja, sem rechaçar a ciência, né, sem descartar o progresso que a modernidade trouxe para todos nós, né, de algum modo, né, ela tem também o seu lado sombrio. E aí o que acontece? E aí o Schelling entende que essa é a tarefa da filosofia, e isso explica, olha como é interessante, isso explica por que os românticos alemães vão gostar muito da galera do Renascimento, Giordano Bruno, Jacob Boehme. Por que os românticos alemães vão voltar ali para o Renascimento? Porque eles vão entender que o Renascimento, a ciência ainda era uma ciência da vida. A ciência que falava dos anjos, que falava da natureza, mas que a teologia estava imbricada, porque era uma ciência da vida, não era uma ciência da medida como é hoje, né? Hoje a ciência moderna, ela mede as coisas e ela quer falar do mundo como essa medida se apresenta, mas aqui não. Então, o Renascimento é como se fosse uma época de totalidade da experiência humana, né? De que a ciência era uma ciência da vida, era uma ciência do existir, e aí é por isso que eles vão se interessar tanto pelo Renascimento. E a frase é o seguinte: mas aqueles cujo olhar vai além, ou seja, além dessa desolação da modernidade, em tudo isso, reconhecem em tudo isso uma necessidade real. A necessidade de se formar uma nova consciência dos princípios, olha aí, magia, mitologia e revelação, dos princípios que fazem da vida humana uma totalidade. Então a tarefa do romantismo vai ser reintegrar esse ser humano, essa magia, essa mitologia, essa noite do espírito que a gente perdeu com a modernidade, né? Mas não no sentido reacionário, mas no sentido de encontrar um novo lugar, um novo espaço onde essas coisas podem habitar na psique moderna. Essa a grande questão do romantismo alemão, né? Por que eu peguei essa frase? Porque o que a gente vai ver, justamente a Francês discutindo aqui, é justamente isso, o quanto o quanto essa passagem do Renascimento para a modernidade é uma passagem do ser humano perdendo esse horizonte da totalidade. Vamos lá. E aí pronto, e é um resumo do capítulo, para a gente entender o que a gente vai ver nesse capítulo como um todo. Eu gosto de começar assim, do todo para as partes. Ela vai tentar mostrar a importância do Hermes Trismegistus, olha como é interessante, para a compreensão da modernidade, da ciência moderna. Então ela vai mostrar como a ciência moderna, ela nasceu num chão teológico, mágico, num chão hermético, e o quanto isso fala dessa ciência moderna, o quanto isso é importante para compreender a modernidade, para compreender o Ocidente, né? O quanto isso é um inconsciente da ciência, né? Eu estava vendo hoje, por exemplo, eu estava sobre mito, né? Mitologia quer dizer narrativa. O quanto hoje a gente percebe que a mitologia é fundamental, porque tudo hoje é narrativa, né? O contato com o real é muito frágil, a gente percebeu muito isso nesse mundo da pós-verdade, da fake news, a gente percebe muito isso. O quanto o conceito de real é um conceito frágil, né? O quanto as narrativas são estruturantes da nossa forma de ver o mundo. Narrativa é mito, né? Então, o quanto a gente está enraigado de algum modo na relação com o mito. E aí pronto, aí no capítulo ela vai tentar mostrar isso, ela vai tentar mostrar a importância do Hermes Trismegisto para entender a modernidade. E aí eu separei isso aqui, gente, olha como é interessante isso aqui.
porque ela vai, nesse capítulo, mostrar algumas diferenças entre o homem medieval e o homem moderno, né? Principalmente na magia. Então aqui, ó, no lado esquerdo, ou talvez no direito para vocês, enfim, o cosmo do homem renascentista ainda era o mesmo do homem medieval. Então, a primeira coisa, a cosmologia do Renascimento ainda é a mesma da cosmologia medieval. Como era essa cosmologia? E é importante a gente pensar a cosmologia sempre, porque não existe filosofia da magia sem cosmologia, né? Porque todo ato mágico já pressupõe uma noção do que é o cosmo. Isso está lá em Mircea Eliade, né? Então existe uma cosmologia em toda magia, em todo pensamento mágico, né? E aí, por exemplo, na magia hermética, que vai traçar o círculo, que vai traçar os triângulos, isso fica muito claro. É muito nítida a relação da magia com a cosmologia. Então presta atenção aí, é um conceito. Magia e cosmologia estão mais unidos do que a gente imagina. E aí, como era esse cosmo medieval? Esse cosmo medieval era interessante. Era o seguinte, haviam 7 planetas, né, os 7 céus, 7 anéis, né, dos planetas, Lua, aí vai Mercúrio, Vênus, Marte, Sol, até Saturno. E aí a 8ª esfera era a esfera das estrelas fixas. Ou seja, as estrelas que todo ano elas estão mais ou menos na mesma posição, né? Diferente das estrelas errantes, que são os planetas, né? Os planetas são estrelas errantes, por isso são planetas, né? Tem essa coisa de ser estrelas errantes. E aí a 9ª esfera, tem uma 9ª, que é a esfera dos anjos. Olha como é interessante, o medieval já coloca na cosmologia a dimensão angélica, né? E o quanto essa dimensão angélica reestrutura assim, muito forte a cosmologia antiga, porque no antigo a gente não tinha, né? No antigo tinha só até as estrelas fixas, né? Mas aí o medieval já coloca os anjos na 9ª esfera. Isso é muito interessante, pensar por que seria a 9ª esfera, seria os anjos, né? E a 10ª esfera seria Deus. E é engraçado que esse esquema do 1 ao 10 ecoa muito ali no tarô, né? Dos arcanos menores, né? Do 1 ao 10, né? No Pitágoras, né? A doutrina secreta tá do 1 ao 10, né? No Mebis. Na tradição francesa, de um modo geral, do ocultismo, ela é muito numerológica, né? Eu digo isso porque a obra que eu escrevi, que é Filosofia Esotérica do Tarô, é fundada no Papos do Nervus Levi, e aí eu tive que entender essa diferença, por exemplo, da escola francesa para a escola inglesa. Estavam falando do Crowley, né, da gente começar. Crowley é escola inglesa, né, uma ênfase mais na magia operacional, prática. Os franceses tinham mais uma dimensão ali na numerologia, no Pitágoras. E aí o que acontece? Também tem outras representações que não deu para mostrar aqui, que coloca também os 4 elementos, enfim, coloca uma série de hierarquias que vai até o 21, né, porque vai expandir essa hierarquia angélica para mais 9, vai ficar uns 21, com o Deus 22, e aí eu me lembrei, coloquei até no grupo, né, poxa, se for 22, então é 22 arcanos do tarô, 22 arcanos maiores, 22 capítulos do Apocalipse, e as 22 letras do alfabeto hebraico, né? Então, aí tem um mistério, uma misteriologia. Eu não estou afirmando que existe uma ligação direta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não estou afirmando que a Cabala tem a ver com tarô historicamente, não. A gente sabe que não tem a ver, no sentido da historiografia empírica, né? Mas a gente pode pensar constituir, vamos dizer assim, essas teias a partir da misteriologia, né? Eu penso na misteriologia. Eu acho que quando se abre a misteriologia esotérica, você pode fazer essa ligação, e essa ligação ela é o próprio trabalho poético, né? Ela é o próprio trabalho a ser feito, como dizia o Papos, né? Para você entender, por exemplo, o que o Ares tem a ver com o arcano do sacerdote, você tem que abrir, tem que deixar o símbolo falar para você constituir o caminho que liga esses dois símbolos. O Papos fala muito isso no Tarô dos Boêmios. E só que tem uma diferença, gente. Apesar do cosmos ser o mesmo, o homem do Renascimento é um homem diferente do homem medieval. Então coloca aqui, ó, aqui à direita. Porém, o homem não era mais o piedoso e contemplativo homem diante de Deus. Na Idade Média, uma coisa que eu fiquei chocado, né, que eu não descobri, é que na Idade Média as pessoas não tinham medo da morte. É incrível isso, né? As pessoas tinham medo de ir para o inferno. Estava lendo sobre isso, eu fiquei passado. Né? Não havia o medo da morte, havia o medo de ir para o inferno. É diferente. E aí, como a questão fundamental não era a morte, e sim ir para o inferno, então a questão radical é ser piedoso. É ser piedoso, é o pietas, né? O piedoso aqui é o zeloso, em grego é o probo, é aquele homem que acorda cedo, que vai deixar a criança, que acende a vela, que faz a sua prece, né? Então, o pietas, né, da piedade, né? Ele segue religiosamente aquele processo que é predestinado por Deus, né? Assim, que é dado pela lei divina, né? E aí, o homem medieval, ele é esse homem piedoso e esse homem contemplativo, mas é uma contemplação passiva,
né, a contemplação da sabedoria divina, né, da teosofia, né, quando se abre para uma linha mais perto da filosofia, né, como é o caso de Jacob Boehme. Só que no Renascimento, esse homem passa a ser o operador, o que opera a partir de um conhecimento das leis ocultas da natureza, magia. Então, no Renascimento, gente, já prenunciando o empirismo da ciência moderna, né, a importância da experiência para a ciência moderna, já começa a se abrir um interesse em operar, operacionalizar, operar o mundo, mapear o mundo, cartografar esse mundo. Não é à toa que a Cabala, né, quando chega aqui no Renascimento, a Cabala cristã, dá-se uma ênfase no diagrama, desenho da árvore da vida. Por que começa assim esse interesse tanto pelo diagrama, pelo desenho da árvore da vida? Porque aqui no Renascimento tem uma coisa chamada arte da memória, né, que é tipo um grande mandala, onde você vai conectando e você associa para cada coisa na sua vida, você associa. Por exemplo, a astrologia é uma arte da memória formidável, porque você olha para uma pessoa, ela é sagitariana, aquele evento é capricorniano, aquele evento é jupiteriano. Então você acaba estruturando melhor a memória, né? Então havia muito essa questão da memória, do mapa e da cartografia do mundo, né? Então é por isso que o desenho, o diagrama da árvore da vida fica muito forte no Renascimento, porque existe essa necessidade de operar. Agora, essa necessidade de operar, olha como é interessante, funda uma nova visão da natureza. Porque se na Idade Média, né, a natureza é algo que, por mais que seja feita por Deus, ela tem de cintar as paixões, e, portanto, ela é algo a ser repreendido, ela é algo a ser vigiado, no Renascimento, a natureza é o livro divino, é o livro de Deus, é a Bíblia primordial, é a fala originária do divino. E, por exemplo, o impulso da Reforma Protestante começa aí, né? Essa ideia do Renascimento de que havia a natureza como um livro primordial, como diz Galileu, né? Ela está escrita em caracteres matemáticos, né? Deus conversa em caracteres matemáticos. Então, essa visão da natureza como um livro de Deus, como algo que eu posso operar, funda esse homem do Renascimento, que é um homem mais empírico, o homem da operação. Portanto, a magia vai ser uma coisa central. Aliás, a magia, ela é retomada no Renascimento, né? Porque durante a Idade Média, a gente vai ver aqui, ó, a magia, ela era repudiada. A gente vai ver isso com calma. Você vai perceber do que era a magia na Antiguidade, na Idade Média e no Renascimento. E essa ilustração, ó, teve uma vez, não sei se lá no grupo, né, alguém estava falando do tritêmio, né, o quanto o tritêmio, ele cria uma esteganografia, que é um criptografia, que ele acreditava que você poderia mandar mensagem para o anjo, e o anjo enviar a mensagem para a pessoa. Olha a internet, né, olha a prefiguração da tecnologia, né. Na francês vai discutir isso, né? O quanto ali já está prefigurado a ideia da ciência e a ideia da técnica. Então, a ideia da técnica fica muito forte no Renascimento, né? O que é a técnica? É a ciência aplicada, né? Eu tenho conhecimento da gravidade, eu tenho conhecimento dos anjos, e aí por que eu não posso acionar um anjo para mandar uma mensagem para outra pessoa? Né? E aí, imagina o tritêmio hoje com a tecnologia, né? Então, isso mostra que o quê? Olha essa estilografura aqui do século XV, século XVI, né? Ela mostra muito, olha como o Sol que tem um rosto, olha como a Lua tem um rosto. Então, havia essa ideia de que a natureza, ela tinha uma alma, a alma do mundo, a anima mundi fica muito forte. O conceito de anima mundi aqui é retomado, né? É pegado lá do neoplatonismo, do hermetismo. E eu trouxe essa gráfica aqui para mostrar essa questão do quanto a magia passa a ser uma ciência natural. É isso no Renascimento, entendeu? Ela é um desdobramento da filosofia natural. Então não existe diferença entre magia e ciência, entende? Inclusive a ciência moderna vai nascer nesse chão, né? Nessa obscuridade fundamental que é esse mundo do Renascimento. E a Franciette vai tentar dizer que é importante entender esse fundo originário, que é esse pensamento do Renascimento, para entender a ciência moderna. Bom, e aqui eu fiz uma pequena pesquisa, que eu acho que é bem didática e muito interessante para o nosso propósito de estudar magia. O que seria o mago? Isso aqui é importante, viu? É bem didático, é importante para a gente fixar. Né? O que seria o mago na Antiguidade, na Idade Clássica, no Medieval e no Renascimento. Né? Na Antiguidade, o que a gente percebe? A gente percebe que o mago, ele tem uma função sempre imperial. Ele está sempre do lado do poder, ele está sempre do lado do Estado. Né? Ele é um cargo. Não pode ser exercido por qualquer um, teria que ser exercido por uma espécie de sacerdote. Então, a magia e o sacerdócio
sempre teve muito ligado. No Egito, por exemplo, é intrínseco. O sacerdote é o mago é o sacerdote, né? Em termos aí de uma misteriologia do tarô, o arcano 1, o mago, se realiza no sacerdote, o 5, né? 1 mais 4, 5. O 4 como a ideia de manifestação. 1 mais 4, 5. Mas enfim, isso é outra coisa, não vou entrar aqui em detalhe. Já na questão, nos gregos, a idade clássica, já ainda ali para os gregos, né? Um pouco ali dos romanos, a magia, ela vira uma coisa muito secundária. O mais importante é a filosofia. Por que a magia perde esse valor? Porque a filosofia grega vai ter um certo desprezo pelo trabalho manual, né, por esse mundo. O trabalho manual é coisa do escravo, então a ocupação digna do humano é a filosofia. Então a magia, ela vira uma disciplina secundária. Não é à toa que o André Transcendência, lá no YouTube, ele é um tradicionalista do Ninguém Não, ele enche a boca, né, dizendo, né, magia, quando ele fala sobre magia, né, magia é uma coisa inferior, magia é uma coisa secundária, magia é uma coisa de pouca importância. Então há um certo desprezo pela magia com a chegada do racionalismo grego, vamos falar assim, né. No medieval, então, pronto. No medieval, a magia vai ser a tentação do diabo, né? Então, ou seja, é interessante esse dispositivo da Idade Média, porque a igreja, ela opera no horizonte mágico, né? Sempre operou no horizonte mágico. Então, ela precisa impugnar a magia, né? Para que ela seja a única magia, para que ela seja a única instituição mágica, né? Então, ela vai dizer, olha, você quer mexer com magia? Você está sendo tentado pelo diabo. A tentação da onipotência. Então a magia assume essa conotação bastante negativa. E no Renascimento, olha como é interessante, a magia é boa porque ela tem a ver com a natureza, e a natureza é uma criação de Deus, né? Então a magia é boa porque ela é natural, né? E ela não vai nem contra a religião, nem contra Deus. Então é o esforço, por exemplo, que o Pico da Mirandola vai fazer, né, e que o Ficino vai fazer, de mostrar que, olha, tudo bem, a magia foi por muito tempo entendida como uma tentação do diabo, mas a gente pode entender a magia também como um conhecimento das leis da natureza, né, e, portanto, é um conhecimento que é bom, porque se Deus é bom, aquilo que ele faz é bom, né. Então, e no Renascimento é isso. Aí, claro, que na modernidade vai ser impugnado, a magia vai ser, com o advento do iluminismo, a magia vai ficar no escuritismo, o ocultismo, né? A palavra ocultismo quer dizer muito isso. Por muito tempo eu não sabia de onde vinha a ideia do ocultismo, né? A ideia do ocultismo é justamente uma reação ao iluminismo, né? É a noite do iluminismo, é dizer, olha, vocês jogaram a luz e esqueceram que a magia, né? Enfim, que a parapsicologia e toda essa questão toda fica aqui no inconsciente, ela tem muito a dizer sobre o nosso espírito, né? Sobre as formas fundamentais como a gente se relaciona com a natureza, né? E, enfim, eu terminei aqui no Renascimento. E aí, uma hipótese um tanto controversa que ela levanta, e aí a gente fecha aqui para abrir para perguntas, tá? Basicamente isso, é que é o seguinte, ela vai tentar defender que o heliocentrismo, isso é meio polêmico, tá? Na Francês, foi assim, muito debate depois, e alguns até consideram que está um pouco superada essa, né? Eu não vou dizer se tal não, mas recebeu muita crítica essa ideia dela e, enfim, diz que ainda tem uma consistência hoje em dia, que é o seguinte, ela quer levantar a ideia, né, mas de qualquer forma é intrigante para pensar, né, quem faz a crítica é o Honey Graff, mas eu posso falar sobre isso depois e pegar essa questão, o que ele quis dizer. Mas assim, o que ela está querendo dizer aqui é que o heliocentrismo, e o heliocentrismo é a grande chave da modernidade, né, quando se descobre que é a Terra que gira ao redor do Sol, esse heliocentrismo ele foi impulsionado por razões teológicas. É isso que ela vai tentar defender. Olha como é interessante. Ou seja, o nascimento da modernidade está totalmente ligada a uma perspectiva de retomar o hermetismo. Então, ou seja, o esforço de retomar o hermetismo fundou a ciência moderna. É isso que ela vai dizer. Aqui, vamos aqui para o texto. O heliocentrismo como sinal do retorno à religião do mundo egípcia. Por que egípcia? Porque nessa época do Renascimento, se acreditava, né, tinha-se uma percepção de que o Egito era a terra antiga, a terra da magia, tudo veio de lá, né? Então a religião do mundo é a religião egípcia. A religião egípcia é a religião do próprio mundo, é a religião da própria natureza. E aí o que acontece? Copérnico foi levado à hipótese solar por influência da importância teológica do Sol e Ficino. Essa é a tese intrigante que a Francês quer levantar. Porque a gente sabe que o Ficino, ele dá uma importância ao Sol, a figura do Sol, né? A importância do Sol. Os hinos, né? Os hinos óficos, né? A Apolo e essa coisa toda. E essa importância do Sol
tem uma relação lá com o hermetismo e, portanto, com aquele Egito alexandrino, né? O Egito ali da Alexandria, o Egito ali romano. E aí o que acontece? Como Copérnico era astrólogo, como Copérnico estava por dentro do Fitino, por dentro do Pico da Miranda, toda essa literatura, toda essa conversa da época, ele foi levado à hipótese de que é o Sol o centro a partir de uma razão teológica. Então, é como se Copérnico quisesse dizer, a religião egípcia é a religião do mundo, e pasmem, na cartografia, na cosmologia egípcia, os egípcios já colocavam o Sol meio que no meio entre os 7 planetas, né? E tem essa coisa que a francesa levanta, até inclusive nos decanos egípcios, né, os decanatos egípcios, parece que existe uma relação com o Sol muito forte. A gente sabe que o Sol tem uma importância muito forte no Egito, que é o Ra, né? Deus maior, Deus Ra. O Ra é o Sol. Então, ela quer dizer que essa importância do Ra no Egito, que é o Sol, passa pelo hermetismo, chega no Renascimento através de Fitino e desdobra na ciência moderna a partir do Copérnico, postulando que o Sol é o centro, mas postulando a partir dessas raízes herméticas, né? E aí aqui, ó, a ordem egípcia era diferente da caldeia, o Sol acima da Lua e abaixo dos 5 planetas. E aí a valorização hermética do Sol, desdobrando-se em Fitino, na magia, ou seja, essa importância do Sol, o Fitino vai desdobrar ela no que diz respeito à operacionalidade mágica, à operacionalidade dessa sabedoria natural. No Copérnico, essa valorização hermética do Sol vai desembocar na ciência, no heliocentrismo. E no Bruno, olha como é que já está falando Giordano Bruno, vai trazer uma grande reforma da religião, né? Vai reformar a religiosidade humana em direção a uma espécie de religiosidade primitiva, uma religiosidade originária do homem, né? Então, é isso que ela vai desenvolver ao longo dos capítulos, né, dos próximos capítulos. Então, ela levanta uma polêmica, ela mostra a diferença do mago para a Idade Média, para o mundo, para o Renascimento, e ela vai traçando essa diferença da postura do mago da Idade Média para o Renascimento, né? E, basicamente, é isso. Eu encerro minha apresentação aqui, abro para perguntas. Fiquem à vontade, levantar a mão para falar o que quiser. Vou tirar aqui o microfone, tá bom? Dá para me ouvir, né? Vou até fechar aqui o coisa. Eu vou deixar aqui de repente alguém quiser voltar a algum ponto, eu volto aqui. Se voltar algum ponto. Deu para entender, galera? Deu para entender? Muito boa, Chay, a aula, viu? Parabéns. Muito bom. Fantástico. Posso começar? Então, ó, pegando esse slide que tá aí, certo? A gente tem, ó, magia, a gente tem o primeiro Sol, certo? Muito bom, o Sol. E aí ele vai desdobrar na magia, na ciência e na religião. Aí, beleza. Veio na minha mente a psicologia, certo? Como uma vertente que se encaixa tanto na magia quanto na ciência, como na religião também. Eu queria saber, na sua opinião, Thiago, o Sol, na psicologia, na transcendência, onde ele se encaixa no nosso dia, no nosso mundo, né? Trazendo um pouco da magia, da ciência, da religião e da psicologia também, assim, um pouco. Assim... Rapidinho, quando eu acordo aqui, cara, eu sempre morei em apartamento, certo? Fazer um rápido testemunho. Eu sempre morei em apartamento, faz 2 anos que eu moro em casa. E eu tenho a oportunidade de ver o sol nascer dentro da minha casa, né, ali no quintal. Isso é fantástico, cara. Eu nunca tive isso. Eu tô com 30 anos, né? Aos 28, 29, eu tive a oportunidade de ver o sol nascer. E isso é importante, isso muda o dia, né? Ver o sol nascer, ver o sol se pôr, né? Então, o sol, ele traz algo importante, assim, para a alma, né? Não sei, vai. Quem fez a pergunta? Essa foi uma pergunta, né? Foi uma consideração, né? Alguém quer falar? Mas eu vou só responder o que ele estava dizendo, né? O que o Guido estava dando. Eu só quero saber quem é. Eu só quero saber quem é que estava falando, velho. Foi eu que perguntei. Eu perguntei. Ítalo, aqui tá muito ruim, cara. A rede aqui tá horrível. O que é que o sol representa na psicologia e na magia, na ciência, na religião do Chay? Saquei. Certo. Interessante. O sol representa na psicologia. Professor, eu tenho uma pergunta.
uma dúvida, sei lá, em relação ao que tu falou ali no início, né? Do ponto de vista, assim, saquei. Do ponto de vista, assim, de um filósofo, né? Ou de alguém que estuda filosofia, enfim. Como fazer com que essa visão aí é justamente trazer essa espécie de revelação maior, né? Pelo que eu entendi, como conseguir isso, então, né? Como fazer com que a filosofia cumpra esse papel aí da visão do Schelling, se hoje em dia muito da filosofia acabou se tornando apenas uma metodologia, em muitos casos, não em todos, né? Acabou se tornando uma metodologia para outras áreas. E aí a gente pode ver o seguinte: a gente tem filosofia da religião, filosofia da ciência, filosofia da mente, filosofia do direito e assim por diante, né? Então a filosofia já não é em si uma área de conhecimento própria, né? Ou seja, os métodos ali da filosofia, a lógica, etc., são utilizados dentro de outras áreas, né? E a filosofia ela vem se diluindo, digamos assim, nessas áreas. Como fazer, então, com que a filosofia volte a ter essa importância, acho que eu poderia dizer assim, de trazer uma revelação, né? Incluindo aí a magia, incluindo a mitologia e essas coisas todas aí que Tá travando para vocês. Tá travando, mas eu entendi bem sua pergunta. Eu entendi bem sua pergunta. Se quiser, eu posso responder. Eu vou responder a tua pergunta, a tua consideração, e o passo a seguir é para a questão do sol, que o Ítalo levantou, tá? Esqueci não, viu, Ítalo? Mas eu entendi bem a sua pergunta. Entendi bem. E é uma pergunta muito profunda, né? Porque você fala muito acertadamente que a filosofia contemporânea ela não é mais metafísica. A gente não faz mais metafísica, assim, como Schelling. Schelling é o último metafísico do Ocidente. Ele é o último. Ele é o último. Tá, o Heidegger vai dizer que é o Nietzsche, mas todo mundo vai dizer que é o Schelling. Então, nós estamos diante do último metafísico do Ocidente. Ou seja, o último filósofo que estava disposto, né, a encontrar um sentido, um conhecimento do absoluto, mas não conhecimento do absoluto enquanto absoluto, mas nos seus efeitos, né? Que é a história é o efeito do absoluto. Então, a gente pode entender o que é o absoluto olhando para a história. Então, ele ainda faz metafísica. Depois do Schelling, vem o Hegel, tá? Enfim, vai vir o fim da metafísica. E hoje em dia, a filosofia ela se transforma em metodologia para as outras ciências, se transforma em filosofia política, né? Preocupação com o fenômeno político, mas não é mais a filosofia, né, no sentido de fazer metafísica, né? E o que eu penso? Eu penso o seguinte, há uma necessidade da gente fazer metafísica, pelo menos existencial, é uma verdade, é uma necessidade existencial, né? Então, eu encaro a metafísica como uma necessidade existencial. Eu sou atravessado pela bruxaria, pelo hermetismo, pela umbanda, pela magia, pela astrologia, pelo cristianismo. Esses são os meus atravessamentos existenciais, né? Então, esses meus atravessamentos existenciais, eles exigem, quando eu me aproximo da filosofia, que é a graduação que eu fiz, de pensar a metafísica, de fazer metafísica, né? De pensar essa ideia de, na filosofia, ainda continua sendo a tarefa de nos reconectar com o absoluto, de nos mostrar o caminho, né? Em que o ser humano se reintegra com todos os seres, se a gente for falar assim em termos mais teosóficos, né, mais martinistas, mas em termos filosóficos seria esse conhecimento absoluto, essa dedicação. Então, hoje em dia, claro, não tem como a gente fazer mais metafísica como a gente fez um dia. Só no campo da literatura, né? Eu digo, eu vou escrever aqui literatura, me permita fazer metafísica, me dê essa licença poética para fazer metafísica. Então, eu peço uma licença existencial. Quando eu faço metafísica,
Eu, quando penso metafisicamente, ou quando eu retomo Schelling, eu retomo por uma necessidade existencial intrínseca, né? Não é por isso que eu não penso como uma verdade real, metafísica. O Schelling está correto, é isso que ele falou, é a verdade, todos estão errados. Eu não penso isso, eu não penso assim, entendeu? Eu não penso que o Schelling está falando a verdade, entendeu? Eu penso que o Schelling está abrindo uma reflexão que eu acho que os esotéricos do Brasil iriam se beneficiar bastante. A comunidade esotérica brasileira iria um upgrade filosófico assim, a respeito da compreensão do caminho, das religiões, do espírito, das questões fundamentais do espírito, principalmente aquela galera que tem uma proximidade com o espírito Rosa Cruz. Essa galera que tem uma proximidade com o espírito Rosa Cruz, com a egrégora Rosa Cruz, essa galera iria assim, se beneficiar muito disso que está lá no Schelling e que ficou esquecido. Mas ficou esquecido não pela gente do Brasil, só pela gente, mas pela própria filosofia. A própria história da filosofia joga no esquecimento essa fase tardia do Schelling. E diz, ele estava muito místico, ele estava muito ocultista, ele estava falando coisa muito esotérica. Porque o Schelling ele passou uns 20 anos mais sem dar aula, ele passou recolhido. E nesse recolhimento, que a mulher dele tinha morrido, né? Ele atravessou-se o abismo. É interessante a história dele, do Schelling. Quando ele volta, ele não volta mais com falar as coisas muito claras. Ele volta usando um termo que só faz sentido na perspectiva teosófica. E isso, para a galera da época dele, foi um enfraquecimento. O cara ficou velho, o cara ficou doido, né? Ele retomou aquelas loucuras dele do gnosticismo da época dele. Só que para nós aqui, bruxos, esotéricos, místicos, satanistas, de abaquado, para nós, esse Schelling místico, esse Schelling teosófico é um tesouro da reflexão que ninguém ainda trouxe para cá, para nós esotéricos. É o que eu tento fazer na internet, por exemplo. Vocês aqui que estão dispostos a estudar, na galera do TikTok, a galera do TikTok tá lá me vendo, mas a galera que quer estudar tá aqui, né? Eu vou deixar você falar, Igor, vou só engatar a questão do sol, do Ítalo, para deixar você falar. E aí, Ítalo, viu? Entrando na questão do sol, a questão, você coloca a psicologia. Né? A psicologia, ela é uma ciência, né? Ela se pensa como uma ciência. Então, ela estaria dentro do campo da ciência. Só que o que acontece? A psique, né? Ela é um produto, né? É uma reverberação da consciência. A consciência é diferente. Né? Como a gente falou aqui no aula aqui, né? Então, por exemplo, a pessoa que está triste, que entra em depressão, ela não entra em depressão porque foi uma descarga química. Às vezes mas geralmente é porque é um sentido da vida dela, né? Uma questão da consciência, do sentido, do significado, que aí acaba ficando negativo e se reverbera na psique, né? Então, existe a consciência anterior à psique. Por exemplo, eu costumo dizer que a ayahuasca, né, expande a mente, não necessariamente a consciência. A consciência é a educação, é a pedagogia, é viver em comunidade, compartilhar com as pessoas, é estar no mundo. Consciência é outra coisa, né? Consciência é diferente. E aí o que acontece? O sol, e aí entra essa questão, porque na psicologia, na psique, vão se manifestar símbolos fundamentais da consciência. E o sol é um desses símbolos fundamentais da consciência, porque é uma relação que a gente tem muito originária com o mundo, que é a ideia da luz, a ideia do ver. Né? À toa que antes da ciência moderna, a galera achava que a visão era uma luz que saía do olho. Eu via as coisas porque saiu uma luz do meu olho. O sol, né? A gente sabe que não sai uma luz do nosso olho, né? A gente chega porque tem a luz do mundo. Mas é interessante como o sol, e aí essa importância do sol do Renascimento em diante, Platão também, exatamente, o sol como bem, né? O símbolo do bem, né? No Jacob Boehme, o sol é o símbolo do Filho, do Cristo, né? O céu, a escuridão do céu é o Pai, o sol é o Filho e a luz do sol é o Espírito Santo. A luz do sol que desce na terra, que rega as plantas, né? Que alimenta os seres, né? Assim, a simbologia. E aí o que acontece? O sol, ele é uma relação originária que a gente tem com o mundo, que é da luz e da sombra, da luz e da escuridão, né? E aí o que acontece? Eu queria dizer uma coisa que eu percebo, é que a astrologia moderna, por exemplo, que vai dar uma ênfase no signo solar, ela tem raiz nessa importância que o Sol retoma, né, no Renascimento. Essa importância mágica, essa importância na ciência, com o heliocentrismo, e essa importância na religião. O que a Francine está querendo dizer é que o heliocentrismo, ou seja, que é a revolução científica que Copérnico fez, né, que dizer que o Sol é o centro que a Terra gira em todo o Sol,
é apenas sintoma de um caldeirão cultural onde o renascimento do hermetismo estava trazendo essa importância do sol na magia com Fitino e na religião com o Giordano Bruno. E aí a ciência seria só um desdobramento disso, né? E é interessante isso, né? E assim, para encerrar, assim, quero ver o Igor quer falar, eu percebo o sol como algo muito ligado ao coração e à via cardíaca. Eu faço essas associações muito fortes do sol com isso. E o sol é um símbolo fundamental, então é uma estrutura originária, né? Então vai reaparecer na religião, vai reaparecer na arte, vai reaparecer em todo canto, tá bom? Igor, pode falar. Boa noite a todos. Professor, quando você explicou no início que a magia na antiguidade, ela estava fazendo a função do imperialismo. Na Idade Média, ela era coisa do diabo. E hoje, a magia está em que questão atuando hoje? Muito bom. No ocultismo, a magia ela é tida como superstição, tanto que ninguém comete crime, né, ao praticar magia maléfica contra alguém, né? Apesar que tem gente que acha que praticar bruxaria para o mal é crime. Tem gente que ainda nem entrou na modernidade. Mas no nosso mundo, a magia é tida como superstição, é tido como um pensamento atrasado, um pensamento superado, e, portanto, jogado ali no porão. Esse porão escuro é o ocultismo, né? Então, por exemplo, a gente não tem ocultismo no Renascimento. O ocultismo é um fenômeno lá do iluminismo, porque o iluminismo joga a luz, joga a ciência, e o ocultismo joga para a sombra, como charlatão, exatamente, como charlatanismo. Mas calma aí. Porque no século XX a coisa muda de significado. Porque surge a psicanálise, querendo olhar o inconsciente, então aquilo que ficou obscuro, aquilo que o iluminismo não quis olhar, para os sonhos, né? Para aquilo que é dimensão do irracional. No século XX surge um estudo, retoma o estudo da mitologia, o círculo de Eranos, né? Então a mitologia é tida como só uma coisa irracional, primitiva, ela passa a ser agora a chave fundamental da questão humana, né? E, por exemplo, hoje em dia, nos decoloniais, eu estava vendo do Ailton Krenak, né? Filósofo aí, contemporâneo, indígena, o quanto ele tenta retomar essa ideia de que aquilo que a gente deixou para trás, né? Na verdade, é estruturante do nosso modo de estar no mundo, na natureza, todo, né? Então, no século XX, já há uma tentativa de recolocar no mundo esse irracional, né? O sonho, o mito, a loucura, né? A psicanálise nasce, né? Nesse sentido. E eu particularmente eu gosto muito da forma como a magia, o esoterismo e o misticismo vão habitar, por exemplo, no romantismo alemão. O romantismo alemão é do século XIX, né? Então ele vai tentar retrazer a magia, mas como uma espécie de linguagem originária do nosso espírito com a natureza, né? Então capaz, né, de trazer aquilo que a filosofia não consegue trazer, o racional por si só não consegue trazer, né? Então é uma estrutura mais originária. Então eu gosto muito de como o Novalis vai pensar a magia ali no romantismo. Eles vão pensar isso aí e dizer o seguinte: olha, isso que a gente deixou lá para trás, na noite da consciência, né, está falando muito sobre as questões fundamentais do espírito humano, né? É uma chave para a filosofia, é uma chave para a ciência, é uma chave para a compreensão do mundo, né? É um remédio para essa doença da modernidade que é o niilismo. Então, eu gosto dessa perspectiva também, de reescrever a magia. Então, uns condenam a magia, outros tentam encontrar um sentido para ela, né? Psicológico, por causa da psicanálise, por exemplo, né? De inconsciência, toda. E outros procuram ainda um sentido metafísico, que é o meu caso, quando eu passo com Novalis, com Schelling, né? Eu penso a magia, a mitologia, a revelação como o que está antes da filosofia, o inconsciente da filosofia, vamos dizer assim, entendeu? Como se a filosofia tivesse um inconsciente dela. E a magia é o inconsciente. A Isis desvelada é o inconsciente da filosofia. A teosofia é o inconsciente da filosofia. E o Schelling vai dizer isso tardio, né? Ele vai dizer que a teosofia moderna, ali, do Jacob Boehme, né, tudo, é a chave para entender o espírito da modernidade. Né? Ou seja, essas coisas, né? Não sei se ficou claro. O religioso também vê assim, exatamente. Quem quiser falar, pode falar, gente. Levanta a mão, pode falar.
é um tema complexo, né? Pensar a magia no nosso mundo é uma ousadia tremenda. Pode falar, Ita. É uma ousadia tremenda. É uma ousadia epistemológica. É uma desobediência institucional, em termos bem Foucaultianos, né? Está desobedecendo os cânones da ciência, né? Então, é uma anarquia, né? Uma ação anárquica. Mas vai lá, fala aí, Ítalo. Depois é o Benito, das lá. Vai, Ítalo. Vamos lá. Porque o Pivete tá me chamando ali no banheiro, mas vou fazer a pergunta e vou ficar escutando, certo? Ó, a gente conhece o absoluto pela história, certo? E pela linguagem também, né? Isso tu falou, a gente conhece o absoluto pela história, muito, muito legal. Aí me veio esse lance de quem controla a narrativa também da história, que faz chegar na gente, nesse momento específico que a gente está, né? Esses controladores da narrativa, existe uma relação dele com o absoluto? E qual que seria a relação dele com o absoluto, né? Tendo visto que a gente conhece o absoluto pela história. Eles contribuem, né, de modo indireto para que a sociedade vá alcançando a consciência sobre o que é fake news, o que é pós-verdade, né? Então, o controle da narrativa mostra o quanto a narrativa é importante, né? Então, o quanto é importante o mito, né? Então, por exemplo, a gente é cheio de mitos no mundo moderno. A gente tem um mito que o capitalismo vai resolver os nossos problemas, né? A gente tem um mito de que a gente pode acumular infinitamente a riqueza. Isso é mito, né? Talvez daqui a 200, 300 anos, se tiver a humanidade, vai olhar assim, meu Deus, o que eles estavam vendo ali, o capitalismo. Como hoje a gente não consegue entender o que é que ali, na antiguidade, a pessoa abria a víscera do animal para saber o futuro da nação. Fazia todo sentido para eles olhar para aquilo ali e ver, né? Então, o mito, você falou da linguagem, né? A linguagem, já no Schelling, né? Ela é uma expressão do mito. Olha como é interessante. O mito é antes da linguagem, para o Schelling, né? A linguagem já é a expressão do mito, já é a expressão tardia do mito. Ou seja, antes, é como aquela coisa, né? Antes da gente falar em justiça, a gente batia tambor para a deusa da justiça, né? Na África, né? Ali, sei lá, antes da gente falar de amor, a gente batia tambor para a deusa do amor. Então, o mito é anterior à linguagem, para o Schelling, né? A linguagem, ela estaria já no âmbito do logos. O logos não é o absoluto, né? O absoluto é antes do logos. O logos é uma emanação do absoluto, né? O logos é o momento do autoentendimento do absoluto, né? O momento do entendimento, do logos, da lógica, da ordem, né? Da razão. E aí o que acontece? O absoluto se manifesta na história. O que significa essa galera hoje em dia que controla a narrativa, que entendeu o poder da narrativa? Aí é uma interpretação sobre a história. E a história é esse grande arcano. A história é esse grande mistério, esse grande símbolo, é esse desenho que está se formando e que é necessário uma intuição muito originária para entender o sentido dela, né? Por isso que existem tantas filosofias da história, né? E assim, o que eu estava querendo dizer em relação à importância da narrativa é o quanto... Pronto, olha como é interessante. Hoje em dia, a gente observa o poder da narrativa, a gente chama isso de ideologia. Tá lembrando essa palavra? É ideologia. Então, por exemplo, você vê uma pessoa defendendo o absurdo. Aí você pensa assim, poxa, essa pessoa só pode ser mau caráter. Essa pessoa é ruim. Essa pessoa é do mal. Não, ela não é do mal. Ela não é ruim. Ela está enxergando aquilo que ela está dizendo mesmo. O que faz ela enxergar a ideologia. Então, o século XX, é interessante, o século XX, ele mostra o quanto a nossa relação com o mundo não é sujeito-objeto. É sujeito, cosmovisão e o objeto que aparece no sentido dessa cosmovisão. Então, o século XX mostra que antes desse sujeito tem o inconsciente, tem a ideologia, tem a história, o túnel da realidade. Exatamente. Então, assim, a gente não enxerga as coisas como elas são. A gente enxerga como a ideologia nos joga. Então, perde essa autonomia do sujeito, entende? Esse mito da modernidade do sujeito racional, autônomo, que se basta. Não, ele é influenciado pela ideologia, ele é influenciado pela história, ele não manda nem na casa dele, na mente dele, que é o inconsciente. Ou seja, você não manda nem na sua cabeça, o inconsciente que manda em você, né? Então, isso ajuda a gente a entender que não é mau caráter da pessoa da defesa absurda. Muitas vezes é a ideologia, né? E ideologia tem uma narrativa primordial, né? Então, é interessante porque é o seguinte, para mim passar a palavra, mas é porque, assim, o que eu percebo, viu, Ítalo? O que eu percebo? Eu percebo que a narrativa mundial,
A narrativa hegemônica, não ainda que está em todos os lugares, democraticamente, mas a hegemônica, que está se dobrando, é a questão dos indígenas, é a questão do Ayrton Krenak, é a questão da terra, do território, é isso que está voltando, da natureza, das filosofias decoloniais, de entender que você tem raiz no Egito, na África. Então, a narrativa do mundo contemporâneo é o quê? É a contemporaneidade ancestral. É o arcaico-contemporâneo. O arcaico-contemporâneo. Então, me parece, né, que a narrativa hegemônica é da natureza, é da filosofia da natureza, da alma do mundo, e aí entra o Schelling também, é interessante para resgatar um pensamento da ecologia. Então, essa é a narrativa do momento, né? Talvez a gente pressente uma catástrofe climática e a gente vai dar valor à natureza, né? Ou seja, mais uma vez, o Kant estava certo, né? É o chicote da natureza que vai endireitar o ser humano, né? Que vai colocar ele por onde de bom grado ele não foi, ele vai por mal, a natureza vai ensinar. Então, eu penso que, hoje em dia, a narrativa que nós temos que fortalecer é essa narrativa do território, do índio, dos povos originários, entende? Nossa relação com a terra, é isso que vai voltar. Da mãe terra, Gaia. Nós estamos tudo pagando, tudo bruxo aqui. É por isso que a gente simpatizou tanto na adolescência com o Wicca, com o movimento New Age, por causa desse espírito. Eu acho que esse é o espírito do tempo, né? Se você fizer a leitura do absoluto. O Dasalava eu tinha levantado antes, né? Antes do Caio. Sim. Quer falar? Pode falar. Então, nesse capítulo que a gente estudou na aula de hoje, eu achei interessante um termo que eu nunca tinha visto, que é magia artificial, né? E ela cita esse termo aí, se referindo também como a influência da magia interferiu no desenvolvimento da, sei lá, da mecânica, da engenharia, né? Isso eu achei bem interessante. E essa questão numérica também, se a gente for analisar, por exemplo, a programação, né, de computador, ela é toda baseada em números, né, querendo ou não. E você cria realidades, você cria objetos, né, tudo baseado nisso. Ou seja, é um tipo de magia, de certa forma, também, né? É artificial no sentido de artifício, né, de técnica. Não, perfeita sua colocação. Desculpa até interromper, perfeito. Você lembrou isso do texto, achei muito bom, perfeito. Realmente ela fala isso, né? O quanto a computação tem raiz nessa magia do número, né? Dessa magia do algoritmo, né? E com o quanto, se essa galera do Renascimento estivesse viva e visse o computador e visse a inteligência artificial, eles iriam ver essa tecnologia não como algo diferente da magia, mas como um desdobramento do pensamento mágico. Né? Ou seja, é apenas para eles, para nós separamos. Vocês são magia, nós somos ciência, mas eles não. Eles, se estivessem vivos, olhariam para nós e diziam: vocês estão continuando o que a gente começou. Vocês estão fazendo magia, vocês só nos chamam assim. Ou seja, o horizonte do Renascimento é um horizonte da totalidade. Ele não separa espiritual e matéria, ele não separa teologia de ciência, porque é o mundo, porque é a ciência do mundo, e o mundo é os anjos. O mundo é o bem, o mal e a natureza, né? É o mundo da vida. O que lá na fenomenologia do Edmund Husserl vai chamar do mundo da vida, o Lebenswelt. Ou seja, a magia habita no mundo da vida. A magia não habita no mundo dos fenômenos. O mundo dos fenômenos é o mundo da ciência. A magia habita no mundo da vida. A vida é maior que a ciência. A vida é maior que os fenômenos. Né? A vida é uma totalidade de sentido, da qual os fenômenos é uma região. Né? Então, para eles, a ciência moderna seria apenas uma medição, um modo de exercer a magia, um modo de exercer o pensamento mágico. Né? Então, eu acho que se eles estivessem vivos, eles iriam dizer: não, isso que vocês fazem não é ciência. Vocês fazem é medir. Vocês estão medindo. E estão achando que o mundo é o horizonte dessa medida. E não é. O mundo é maior que o horizonte dessa medida. Interessante isso, né? O mundo da magia, do medo, do sentido, da revelação. É o mundo que existia antes dessa medição. E que nós, modernos, perdemos a referência. Nós perdemos esse enraizamento no mundo. Nós perdemos essa vida total, né? Que espírito e matéria não se excluíam, mas eles estavam juntos, no mesmo ângulo, né? no mesmo balaio, vamos dizer assim. Caio, você ia falar, Caio? A questão que o Ítalo levantou sobre o domínio de narrativa automaticamente me lembrou uma questão que eu acho que até já foi discutida em uma outra live anteriormente, que é a questão da historiografia de análise, que é aquela coisa de romper com a historiografia positivista e parar de entender apenas fontes oficiais escritas por reis, escritas como
sendo fontes de saber histórico pelo Brasil, quando